Olá meninas, tudo bem com vocês? Começamos um quadro novo aqui no canal e eu espero que vocês gostem. Eu ia até fazer outro canal para poder falar sobre esse assunto, mas eu acredito que vocês aqui também vão gostar, vocês que me acompanham aí, que estão comigo, vendo os vídeos aí comigo, me acompanhando. Eu acredito que isso vai fazer parte da minha jornada, então não tem por que eu não botar aqui e compartilhar isso com vocês. Vocês já devem estar vendo aí no título, né? Não sei se eu vou deixar bem claro, mas vamos, né, começar falando sobre isso, né, com vocês. Eu me planejei para poder engravidar e foi planejado, mas de certa forma nem tanto, porque eu pensava, sonhava, mas eu tinha um certo medo. Eu vou contar essa parte assim mais emocional no próximo episódio, porque é uma parte que leva bastante coisa. Então eu vou falar de uma parte em específica, né, dessa parte do planejamento com vocês. Então eu tinha medo, né, de engravidar e tudo mais. Mas eu decidi tomar espaço porque já estou com 27 anos. Então eu não queria deixar para muito mais para frente, eu estar muito mais velha, porque eu não sei se futuramente eu vou ter outros. Então, se eu tiver, para que eu não esteja tão mais velha. Então, eu decidi, né? Já venho há alguns anos, uns 3 anos me planejando para isso, mas todo ano eu vou deixando para depois. E aí agora eu finalmente decidi. É, Vamos lá. Com o que eu me planejei? Primeiramente foi em questão de pensar financeiramente e depois decidir para quando seria, porque aí, né, isso também depende da questão financeira e por causa do trabalho em si, porque a gente sabe que tem épocas e períodos específicos durante o ano da nossa parte profissional como manicure que requer mais do nosso trabalho e que tem fases, períodos que são mais tranquilos. Então eu queria ter, né, já nesse período tranquilo, porque aí eu conseguiria tirar um recesso, né, uma licença maternidade, e depois conseguir retornar para pegar um fôlego para chegar na época boa novamente, né, de atendimento. Então, primeiramente eu fiz um plano, já tinha feito meu check-up, né, 6 meses antes. No final de 2023 eu tinha feito o meu check-up e estava tudo bem, tudo ok. Então já estava começando a dar alguns passos para isso. E quando foi em março de 2024, eu já comecei a ver um plano de saúde e comecei a pagar um plano de saúde. Então eu fiquei março, abril e maio, né, com um plano de saúde, porque eu queria ter uma forma mais segura, mais tranquila, então eu fiz um plano de saúde. Só que para mim não deu certo, porque eu paguei, né, eu fiquei 3 meses com o plano, paguei 4, né, porque tem um mês de adesão e tudo mais. Só que quando eu fui começar a procurar médica, porque aí você só pode, depois de 3 meses, que você pode começar, de certa forma, procurar médico, a tentar engravidar, porque aí tem um tempo de carência para conseguir o parto. Então, quando eu comecei a pesquisar uma médica, todas as médicas que eu tinha interesse de fazer o acompanhamento de pré-natal, elas não aceitavam o plano que eu tinha feito. Elas não aceitavam. E aí eu decidi cancelar o plano, porque eu ia ter que pagar a médica por fora, eu ia ter que pagar outras coisas por fora, então para mim não valeria tanto a pena. Se eu disser que de certa forma eu me arrependo agora, pensando melhor, me arrependo. Mas que eu não sabia que seriam tantos gastos assim. Mas Deus está no controle e vai ser como tiver que ser. E por que que eu, né, fiz esse planejamento para essa época? Porque eu contava em ganhar em março, mais ou menos, de 2025.
porque esse período de comecinho de ano, primeiro que os 3 primeiros meses são muito importantes, né? Porque a mulher geralmente passa muito mal. E os 3 últimos eu também ouço muitos relatos que são períodos perigosos, cautelosos, é perto de parto, e aquela coisa toda. Então eu calculei os 3 primeiros meses do ano e os 3 do meio do ano anterior, né? Que seriam os 3 primeiros meses de gestação. Então, foi o período que eu achei que seria cabível, que seria lógico dentro da profissão. E que, né, no final da gestação, nos 3 primeiros meses do ano, seriam os 3 últimos meses da gestação, seria um período tranquilo de tirar licença, são os meses do ano mais parados, e se eu precisasse tirar um pouco mais de licença, se eu precisasse parar de trabalhar antes, ou eu não sei como vai ser, seria um período tranquilo. E depois, né, eu vou ter o meio do ano para me estabilizar de volta na profissão, para o final do ano eu voltar firme aos atendimentos e o bebê já vai estar grande, né? Já vai estar mais firmezinho, já vai estar maiorzinho, com mais tempo. Então fica mais fácil de eu conseguir ajuda. Então eu me planejei para parar de tomar o remédio em maio e em junho engravidar. E aí o que aconteceu? Com 15 dias depois, antes de entrar em junho, eu já tinha engravidado, né? Eu parei, se eu não me engano, 16 de maio, eu parei de tomar o remédio. E quando foi 31 de maio, eu engravidei. E por que também que eu fiz isso? Porque se eu engravidasse, né, depois, 2, 3 meses depois, um mês depois, que é o que a maioria acontece, que não foi o que aconteceu comigo, para mim tava tudo bem. Mas eu não queria ficar com a pressão de parar e achar que eu ia demorar muito para engravidar. Então eu preferi deixar para o último tempo mesmo, que se fosse depois, porque a criança, né, viria assim, talvez ao mundo no meio do ano, né, até o meio do ano. Então, para mim não teria problema. Quando Deus mandasse, estava tudo bem. Mas eu não queria ter antes para adiantar o processo. Então, foi a época mais ou menos, foi assim mais ou menos que eu me planejei e me organizei. Foi a forma que eu achei cabível para mim dentro da minha profissão, porque seria um momento mais tranquilo. E foi tudo tranquilo. As próximas partes, né? Essa foi mais ou menos o que eu me planejei, né? Eu fiz o plano de saúde e comecei o Pilates, porque eu já vi relatos que é muito importante. E estava fazendo academia, mas esse papo também. E antes disso, né, na verdade, quando foi em março do ano passado, março de 2023, eu me empenhei mais ainda em começar a fazer atividade física, ter uma rotina um pouco mais saudável para poder ter uma gestação melhor. Então, na verdade, esse meu planejamento vem desde março de 2023, porque eu queria ter tempo para ir me adaptando na academia, fazer rotina, e quando foi em março agora de 2024, eu já estava bem adaptada à rotina. Só que vão chegando esses períodos um pouco mais frios, né, mais difíceis de acordar de manhã, eu estava avacalhando um pouco. Então, abril, maio, o abril, maio e junho de 2024 eu estava avacalhando um pouco na academia, mas estava indo. E aí, os próximos meses, né, eu vou relatar nos próximos vídeos, nos próximos episódios. Então, se você tem interesse, né, de saber um pouco mais, de entender um pouco mais sobre esse processo aí, sobre esse novo quadro, fique aqui comigo, me acompanhe nos vídeos aí do canal e será um prazer compartilhar tudo isso com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.